Bom dia, graça e paz. Bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Me chamo André, estou na cidade satélite do Gama, Distrito Federal, e hoje é o 9º dia do projeto Uma Vida com Propósito, onde estaremos em jejum por 40 dias para uma vida de devoção e piedade ao Senhor. Deixe o seu like lá no canal, faça sua inscrição se você ainda não for inscrito, ative as notificações e deixe um comentário. Antes de começarmos a leitura do livro, iremos fazer uma oração. Pai Santo, Pai amado, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te pedimos, Senhor, não só hoje, mas que o Senhor nos acompanhe durante esses 40 dias, para que seja feita a Tua vontade na vida daqueles que ainda estão, Senhor, sem saber qual o Seu propósito aqui na terra. Que o Senhor possa alcançar os corações, Senhor, aflitos. Que o Senhor possa, Deus Pai Todo-Poderoso, dar um norte, uma direção àqueles que ainda estão perdidos. Pai, peço-te também, Senhor, que o Senhor nos guarde. Guarde e proteja os colaboradores junto com o pastor Anderson e sua família nesse projeto, Pai. Que o Senhor jogue por terra, Senhor, derrube todos os impedimentos, Pai. Guarda cada um, Pai. Dê o discernimento também e que saia nessa palavra, Senhor, tudo o que o Senhor quer falar ao seu povo. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Então, senhores, hoje é o 9º dia do projeto Uma Vida com Propósito. E nós estaremos lendo o dia 9, o que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para ti. Números 6:25. Sorria para mim, seu servo. Ensina-me a forma correta de viver. Salmos 119, 135. O sorriso de Deus é o objetivo da minha e da sua vida. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito da minha e da sua vida, sua mais importante tarefa é descobrir como podemos fazer isso. A Bíblia diz: compreenda o que é agradável a Cristo e então faça-o. Efésios 5:10. Felizmente, a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome era Noé. Na época de Noé, todo mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer e não para o de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então, lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: mas Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis 6:8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele, porque Noé agradou a Deus. Você e eu estamos vivos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais amava, a Bíblia diz que, durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. Gênesis 6:9. Eis o que Deus mais quer de você: um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Oséias 6:6.
Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você e por mim e por todos nós? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por Ele. Deveria ser o maior objetivo de sua vida. Nada se compara em importância. Jesus o chamou de o maior mandamento. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Hebreus 11, 7. Imagina essa cena. Deus chega para Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas, Noé, quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida. Então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, sua família e os animais. Porém, havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro, Noé jamais tinha visto uma chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Gênesis 2, 5 e 6. O segundo problema poderia ser: Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e, mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como ele faria para colocá-lo no mar ou em água? Terceiro, havia o problema de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Mas Noé não reclamou, nem deu desculpas. Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você espera que Ele cumpra suas promessas. Ajude-o com seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem sua esperança no seu amor. Salmos 147, 11. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagina o que ele tem enfrentado, muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como um louco que pensa ouvir a voz de Deus. Imagino que os filhos de Noé deviam frequentemente ficar constrangidos com o barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus completamente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria. Sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: construa qualquer barco velho que lhe agradar, Noé.
Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma e materiais utilizados na arca, bem como a respeito das quantidades dos diferentes animais a serem trazidos a bordo. A Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 6, 22. Repare que Noé obedeceu completamente, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo em que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Eu teria. Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar nem hesitar. Você não embroma e diz: vou orar e a este respeito. Você faz sem demora. Todo pai sabe que obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Deus não lhe deve explicação ou motivo para tudo que ele lhe mandar fazer. A compreensão pode estar, mas a obediência não. Obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussão bíblica. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens a que obedecemos. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e lhes obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência é incondicional, com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Salmos 100, 2. Essa foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmos 119, 33. Tiago, falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Tiago 2, 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça e não pelo esforço. Mas, como filhos de Deus, você pode agradar seu Pai Celeste por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, 15. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ações de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Gênesis 8, 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifícios de animais como fez Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos
a Deus um sacrifício de louvor, Hebreus 13, 15, e um sacrifício de gratidão, Salmos 116, 17. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Salmo 69, 30, 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ações de graças a Deus. Quando trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo após eu ter me casado com Kay. Quando visitávamos meus pais, mamãe preparava fantásticos banquetes caseiros. Um de seus maiores prazeres na vida era nos assistir enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciava a refeição, mais prazer eu lhe dava. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, quando expressávamos o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava das duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma grande refeição, eu elogiava minha mãe. Eu pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e assim todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria, mas também aumenta a nossa alegria. O livro de Salmos diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Salmo 68, 3. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. Gênesis 9, 1 a 3. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos, foi para isso que eu os fiz. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, tais como ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou divulgar sua fé. E você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe de sua vida. Esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento que você faça. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família, tudo para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os seus talentos e habilidades que ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez que alguns fossem atléticos e outros fossem intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele formou a cada um e agora observa tudo o que fazemos. Salmos 33, 15. Você
não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Isaías 45:9. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que agrado a Deus. Mais tarde, ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar a sua para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação. Ele lhe deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo 6,17. Deus tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, tinha profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido repleto de problemas e de rebeldia, mas adormecidos, eles pareciam contentes, a salvos e tranquilos, e eu me lembrava do quanto os amava. Meus filhos não tinham de fazer nada para que eu gostasse deles. Eu ficava feliz meramente por observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto eu assistia aos movimentos do peitinho deles, ao respirar, eu sorria e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus fica a contemplá-lo com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa na Terra. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos, ou mesmo maduros, para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza a cada estágio de seu desenvolvimento espiritual. Durante o crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus se sinta assim a seu respeito. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103:14. O que Deus leva em consideração é a atitude de seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5:9. Quando você vive sobre a luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso ter em minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseja comunhão com ele. Salmos 14:2. Você tomará providência para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo de sua vida? Não há nada que Deus não faça
pela pessoa totalmente concentrada neste objetivo. Um tema para reflexão: Deus sorri quando você confia nele. Um versículo para memorizar: o Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Salmos 147, 11. Uma pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, para você, para todos, em que áreas de nossa vida precisamos confiar mais nele? Amém.